queremos começar um novo capítulo na ICIR. Estamos fazendo 18 anos, já no mês que vem, como instituição, como igreja organizada e legalizada perante as autoridades, embora há 22 anos que eu estou, faz em novembro, nesta cidade ministrando a palavra de Deus. Muitas centenas de vidas têm sido salvas, muita gente tem sido transformada, muita gente tem sido curada das suas enfermidades por causa do Evangelho aqui anunciado. Hoje quero iniciar um novo grupo de ensino, sendo que realmente, eu hoje tinha para dar dois aspectos importantes, só consegui, pela dimensão do pouquinho que eu aqui pude trazer, compreendi que não poderei passar do primeiro capítulo, porque a mensagem era de 2 pontos, mas vou-me centrar num. E gostava muito que nós compreendêssemos algo importante para a nossa vida. A mensagem é o novo tempo. Amém? Que novo tempo está em nós? Que novo tempo nós queremos para a nossa vida? Que novo tempo nós procuramos? O que é que nós queremos daqui para a frente? Que objetivos nós temos como cristãos daqui para a frente? O que é que move o nosso coração? O que é que move a nossa vida? Este é o grande tema que irá nos preencher durante algum tempo e queria muito que o Espírito Santo nos ajudasse para que possamos permitir que Deus gere um novo tempo em nossa vida. Pode dizer amém? Não quer dizer que o que vivemos estava tudo mal. Não quer dizer que o que vivemos foi tudo errado. Nada disso. E que não fomos nada bons. Porque eu não acredito nisso. Porque muitas vidas têm sido tocadas por causa de si, por causa de mim. Podemos não ter feito da melhor forma. Podemos ter tido episódios na nossa vida menos felizes. Quem não tem falhas. Quem não erra. Mas o que eu quero, meus amados, é que nós possamos nos centrar num novo tempo que eu creio que Deus tem para cada um de nós. Hoje vamos iniciar esta série de estudos sobre o novo tempo que acredito que Deus tem para cada um de nós. Em Apocalipse 21:5, eu acho que devemos cada vez mais nos preparar com a Bíblia, com o nosso tablet, com os nossos iPhones, com os nossos sistemas Androids, para podermos acompanhar bem a palavra de Deus. Pois, irmão, deixe-me explicar-lhe uma coisa muito importante. Mais importante que qualquer movimento na igreja é, sem dúvida, o conhecimento da palavra. A palavra é o que gera fé, a palavra é o que nos fideliza, a palavra é o que nos faz diferenciar entre o certo e o errado, a palavra é a base de toda a estrutura espiritual. Ninguém é salvo sem conhecimento da palavra de Deus. As pessoas poderão ser salvas por um momento emocional, mas depois, se a sua vida não traz conhecimento, a pessoa morre espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz, quando falta profecia, e o sentido da profecia é o sentido da palavra de Deus para com o homem. É a revelação de Deus ao homem. E hoje a igreja tem o privilégio maior do que qualquer outro tempo da história, porque nós temos a revelação em nossas mãos. A palavra de Deus. Os livros sagrados. Então, meu amado, mais importante que qualquer movimento de louvor, de teatro, de dança, é de facto o conhecimento da palavra de Deus. Porque é através dela que nós passamos a saber como orientar a nossa vida. Amém? Logicamente que um culto ele é composto com palavra, com adoração e com oração. Pode dizer amém? E a adoração envolve muitas coisas. A adoração não é só música. A adoração é a minha oferta de mim próprio a Deus. Amém? É o que eu faço e sirvo a Deus, como eu me entrego a servi-lo, isso torna-se adoração. Por isso que muitas vezes nós idealizamos um culto e o classificamos como menos bom ou menos mau, mas deixe-me dizer, se estivéssemos aqui 20 horas a estudar a palavra, você devia sair daqui maravilhado, porque realmente era Deus a falar à nossa vida. Amém? É Deus a transmitir a sua própria palavra. Apocalipse 21:5, a Bíblia diz, aquele que está assentado sobre o trono disse. Ora, quem disse não é o pastor Paulo, quem disse foi aquele que está assentado sobre o trono, e refere-se a Jesus. Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque
estas palavras são verdadeiras e são fiéis. Então a igreja, ela precisa de compreender que Deus faz novo todas as coisas. Deus consegue fazer nova a nossa história, Deus consegue dar um novo capítulo à nossa vida, ao nosso ministério, à nossa família, ao nosso trabalho, ao nosso emprego. Deus consegue fazer tudo novo, se tão somente nós guardarmos. Quando o Senhor falou ao discípulo João estas palavras, e podíamos ler o contexto sobre os novos céus e nova terra, porque já os primeiros céus e a primeira terra haviam passado, e o Senhor Jesus, Ele é aquele que gosta de fazer novas todas as coisas. Amém? Temos que entender que quando Jesus entra em nossa vida, dá-se um novo tempo. Aconteceu isso. Alguém aqui experimentou um novo tempo em sua vida? Foi quando você entregou a sua vida a Jesus. Mas também temos que saber que quando deixamos Jesus sair da nossa vida, também se dá um novo tempo. E era este tempo, o segundo ponto que eu não vou dar esta noite. E se calhar, para a semana, alguém intencionalmente poderá não vir, porque vai pensar que é uma palavra muito dura. Mas eu quero dizer, não perca o segundo episódio. Amém? Porque o segundo episódio é muito importante. Então, nós éramos para estudar hoje o tempo quando Jesus entra e o tempo quando Jesus sai. E isso acontece a quem se intitula, se declara cristão, ou por quem passou pela experiência do encontro real com Deus. E nós, irmãos, queremos nesta noite aprender algo para ver se faz sentido, se realmente estamos enquadrados com aquilo que é viver em Cristo. Amém? Muitos de nós já tivemos vários novos começos, novos tempos. A ICIR está a chegar o momento de um novo tempo. Já fazemos 18 anos em agosto e acredito que Deus tem algo grande para cada um de nós. Deus é um Deus de novos tempos. Deus de tempos determinados. Vejamos ao longo da história bíblica a chamada de Deus para uma nova civilização através de Noé. Ali se deu um novo capítulo. Vejamos Sodoma e Gomorra. Foram novos capítulos na história da humanidade. Veja José no Egito, quando ele pôde iniciar um novo processo. Quando Deus permitiu que ele fosse vendido como escravo. E este que foi o novo tempo, o tempo dele de escravo, onde ele pôde permanecer fiel a Deus, onde ele pôde permanecer íntegro com Deus, tudo porque ele tinha tido um verdadeiro encontro com Deus. Amém? Ele era um homem guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo. Mas logo mais no Egito também se deu um novo tempo. E logo mais deu-se um novo tempo de novo. Quando realmente deixaram de reconhecer o povo hebreu como um povo privilegiado naquela geração no Egito. Mas logo a seguir vem Moisés, que promoveu também um novo tempo, a lei, etc. Podemos caminhar por toda a Bíblia e encontramos novos tempos, novas oportunidades, novos tempos em que Deus pôde trazer algo novo sobre a humanidade ou sobre um grupo de pessoas. A lei mosaica, ela veio trazer o conhecimento de uma civilização justa, uma civilização honesta, uma civilização do qual é guiada e deveria ser guiada por Deus. Tudo é, sem dúvida, na nossa vida, novos tempos. Quando tu inicias um novo emprego, quando tu inicias uma vida num novo país, como muitos de vós, e assim é que vamos por diante. Mas o maior tempo mais marcado na história foi o tempo quando Jesus veio à Terra e trouxe a todos nós uma nova vida e uma vida em Cristo. E aqui sim, centra-se a minha meditação. A meditação do que Deus pode ou Deus quer fazer em cada um de nós e refletirmos hoje se estamos ou não estamos vivendo desta forma. Hoje vamos falar do primeiro estágio na vida que pode acontecer e que revela se a nós iniciou ou não um novo tempo. O novo nascimento todos conhecemos. Quem é que aqui já ouviu falar? Todos nós, provavelmente, até os mais novos. Este é o momento mais incrível na vida do ser humano. O momento mais incrível na vida do homem não é quando nasce e também não é quando morre, mas é quando ele nasce para Deus. É quando se dá um novo nascimento. E é incrível nós percebermos que muitas pessoas, e permita-me dizer-lhe, que
e isto às vezes pode magoar alguém, permita-me dizer que há pessoas que nunca nasceram de novo. Há pessoas que não viveram uma experiência única e marcante na sua vida. Há pessoas que não entenderam nem nunca experimentaram a alegria da salvação. E são pessoas que andam nas igrejas, são pessoas que se intitulam cristãs, são pessoas que muitas vezes sobem ao altar, mas nunca tiveram um capítulo na sua vida de uma experiência real com Deus. Algo que mudasse a sua vida, algo que mudasse o seu interior, algo que mudasse o seu curso, algo que mudasse a sua maneira de viver e ser e até de pensar. Porquê? Porque quando se dá o novo nascimento, dá-se uma pessoa nova. Gera-se numa carcaça como a que tu tens, uma nova vida. Quando Jesus disse em João 3, e verso 3 a 6, e Jesus falou isto de uma forma muito pessoal para Nicodemos, mas muito extensiva para todos nós. Ele diz, respondendo-lhe Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não tire o versículo, mantenha-se aí. Irmão, vamos dar atenção àquilo que eu estou a ministrar. Não te distraias com nada. Vê, analisa. Se tu tiveste este momento histórico na tua vida, que mudou a tua vida. Pensa, se isto aconteceu ou se tu simplesmente aceitaste uma nova forma de vida. Uma nova atitude e um novo lugar onde ouvir um bocadinho a palavra de Deus. Mas se não aconteceu algo extraordinário na tua vida, se o novo nascimento não mudou o teu caráter, não mudou o teu interior, não mudou a tua vida, irmãos, se não foste impulsionado a partir daquela hora para uma vida nova com Cristo, é porque algo grave está na tua vida e algo importante precisa de acontecer, que é o novo nascimento. E veja, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, se eu não nascer para uma nova vida com Cristo, não posso fazer parte do reino de Deus. É provável, meus queridos, não me cabe a mim julgar. Note que o Senhor Jesus ensinou uma coisa muito importante. Eu não vim para julgar nem para condenar, mas a palavra que eu vos dou, essa vos há de condenar. Não cabe a nós julgar nem condenar. Há limites e há condicionantes, há coisas que eu posso, pela autoridade de Deus, fazer. Algum julgamento espiritual em determinado grupo de pessoas cristãs. Mas na sua grande maioria, eu não devo julgar se tu és salvo ou não és, julgar se tu vais para o inferno ou vai, porque isso só Deus sabe. Por isso que nós temos um grave problema na nossa geração. É a geração de olhar para os outros. É a geração de observar o defeito dos outros. É a geração de condenar o nosso irmão. É a geração de criticar tudo e todos. E achamos que alguém é pior que eu, por isso que ela não devia ter aquela posição por causa dos seus erros. Por isso que, meus amados, a igreja, em vez de muitas vezes ser um lugar de cura, um lugar de libertação, torna-se um lugar de condenação. Porque nos achamos melhores do que A e do que B. E às vezes ainda fazemos grupinhos para criar os nossos adeptos, para podermos condenar os A's e os B's. E o Senhor Jesus disse que quem não nascer de novo não pode fazer parte do reino de Deus. Verso 4. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Ele não estava bem a entender que novo nascimento é este. E eu também estou convencido que há demasiada gente que ainda não entendeu o que é nascer de novo. Por isso que eu sinto necessidade deste novo começo passar pelo A e U da Bíblia. Você não perca. E quem não está hoje, venha na próxima. Porque muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas você observe, porque olha o versículo 4, disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da mãe e nascer? 5, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso número 6, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aqui se define o novo nascimento. É o que é nascido
pelo Espírito Santo. É o que o Espírito Santo faz nascer. O que é o nascimento? O nascimento de algo dá-se porquê? Porque entrou uma semente, entrou algo dentro de alguém. Só se gera um filho quando entra um espermatozoide na esposa, ou não é? E dali vai a nascer, aquele embrião vai tornar-se uma criança até sair do ventre de sua mãe. Mas quando o homem nasce de novo, e isto é o nascimento da carne, é quando numa relação sexual se dá o grande milagre da vida, através de um homem e de uma mulher. Mas o novo nascimento, se nós quisermos trazer a mesma analogia, é quando de facto o Espírito Santo entra em nós. E tal como a mulher e o homem se unem e entram um no outro, assim o Espírito Santo tem que entrar em nós para se dar uma semente dentro de nós, chamada novo nascimento. É o dia em que Jesus entra na pessoa do Espírito Santo na minha vida e começa a fazer um rebuliço em meu coração. Amém? E eu começo a ter uma nova visão da vida. Começo a ter uma nova atitude. E enquanto isso não acontecer, eu não faço parte do reino de Deus. Note, não é o facto de conheceres a Bíblia que te torna um novo nascido. Não é o facto de saberes muito sobre Deus, ao conhecer muito sobre a Bíblia, seres um grande filósofo, um grande arqueólogo, um grande sábio do século XXI, que te torna alguém capaz de fazer parte do reino de Deus. Porque só faz parte do reino de Deus quem tem dentro de si a presença do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que os filhos de Deus, quem é filho, é fruto do novo nascimento lá dado atrás, em que uma semente do Espírito Santo entrou dentro daquela vida e deu-se uma nova vida. Por isso quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E eu pergunto, amados, qual é a tua vida, como é que está a tua vida com relação a este aspecto? Não pode fazer parte do reino de Deus quem não nasceu de novo. Para se dar o novo nascimento, necessitamos de duas grandes verdades em nossa vida. Diga para quem estiver perto de si, para tu nasceres de novo, mas eu já sou nascido de novo. Eu já fui batizado com o Espírito Santo, ou fui inundado pela presença do Espírito Santo. Deus já me usou muito. Amém, glória a Deus. Mas para nascer de novo, eu quero, meus amados, mesmo para tu que estás em tua casa, tu que estás a assistir a este vídeo, a esta meditação, não te esqueças, para nascer de novo, precisamos de compreender duas grandes verdades. Primeira verdade, ela sem dúvida tem a ver com o reconhecimento de quem é Jesus em sua dimensão. Eu tenho que reconhecer quem é Jesus. Eu não nasço de novo se eu não reconhecer quem é Jesus. Por isso que a Bíblia diz que quem não recebe Jesus Cristo como sendo Senhor e Salvador e como Deus, e que aceitar que Ele que é o Senhor, não pode fazer parte do reino de Deus. Porque quem o rejeita, quem me rejeita a mim, rejeita o Pai. E quem me vê a mim, vê o Pai, disse o Senhor Jesus. Eu tenho que entender quem é Jesus. Diz para quem está ao teu lado. Primeiro aspecto, para eu poder ter um novo nascimento. Nós todos já ouvimos os 4 passos da salvação. Certo? Todos sabemos isto de cor. Há muitos livrinhos, muitas pequenas mensagens magníficas que nos mostram o caminho da salvação. Mas deixa-me dizer, tu tens de saber quem é Jesus. O próprio Senhor Jesus disse uma verdade incrível. Ele disse que aprendei de mim. Nós temos que aprender de Jesus. Como é que eu quero viver uma vida de cristianismo sem conhecer Jesus, sem conhecer a sua palavra, sem saber quem é Jesus Cristo? Para muita gente, Jesus Cristo são coisas muito diferentes. Uns não passam de um grande filósofo do primeiro século da era cristã. Outros não passam de um grande inovador, de um grande político. Outro não passa de outra coisa. Outros eram um histórico homem, o homem da história que marcou a sociedade. Podíamos falar de Platão, podíamos falar de Sócrates, podíamos falar de Confúcio, podíamos falar de Buda. Tantos homens sábios que passaram pelo mundo. Mas Jesus marcou a história da humanidade. Quem é Jesus? Temos que reconhecê-lo. E reconhecer
Em primeiro, eu gostava que você sentisse que precisamos de reconhecer o amor de Deus revelado pela vida e obra do meu amado Jesus Cristo. Quem não reconhece o amor de Jesus não pode desfrutar dele. Por que é que isto é importante? Porque é que eu preciso de reconhecer o amor de Deus na minha vida? Porque é que eu tenho que reconhecer que Deus me ama? O versículo, o áureo da Bíblia, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A expressão de tal significa de uma forma que nós não conseguimos entender, porque a própria Bíblia diz que o amor de Deus excede o nosso entendimento. Deus nos amou de tal maneira que ofereceu o seu amado Filho por cada um de nós. Como é que eu posso, se eu não entendo como Jesus me ama, se eu não entendo quem é Jesus, o Filho de Deus, aquele que realmente veio ao mundo para fazer aquilo que eu não conseguia fazer por mim, que era me salvar. Eu preciso, como cristão, entender o amor de Deus. Amém? Porque o amor de Deus é a base da nossa salvação. O amor de Deus é a base para eu tornar-me alguém reconhecido. Ser cristão, um dos maiores erros do cristianismo dos nossos dias é tornar Jesus só e simplesmente um criado de quem lhe pede coisas. E devíamos ensinar que Jesus é amor. E as obras que Ele faz em nós, não é porque nós gritamos ou berramos para Ele nos fazer. As obras que Ele faz em nós, não é porque nós damos o dízimo ou nós damos ofertas avultadas na igreja. A obra que Ele faz em nós é porque Ele nos ama de uma forma incondicional. Porque o seu amor é maravilhoso. Porque Ele nos ama. Ponto. Não é porque mereçamos ser amados. Não é porque mereçamos ou porque as nossas obras alcancem a capacidade de alcançar benefícios de Deus. A Bíblia diz que ninguém é salvo pelas obras. Nós somos salvos pelo amor de Deus, do qual que não éramos merecedores. Por isso Efésios 2 diz, somos salvos pela graça. E a graça é um favor, quer dizer algo, quer dizer benefícios sem ter a capacidade ou sem ter o merecimento deles. Temos que entender que Jesus é o Filho de Deus. E filho não o torna inferior, mas igual. Ele é o Filho. E ele é o Filho tornado homem. Não sei que dia havia alguém a fazer uma analogia muito engraçada sobre Jesus, sobre Deus, sobre o homem. E comparou o homem às formigas e o Deus e nós e as formigas. Eu já fiz algumas vezes também essa analogia. E alguém destrói as formigas e alguém pisou e destruiu a casa e matou milhares de formigas. E não há como eu explicar ou salvar as formigas. Não consigo levá-las ao médico para as salvar. Algumas ficaram sem pernas, outras ficaram sem cabeça. Porque eu pisei, eu matei, eu destruí. E Jesus, Ele é aquele que olha para nós e nos vê assim muito pequenos. Mas Ele nos se tornou tão grande, e nós tornámos tão grandes para Deus, que Ele se fez pequeno por nossa causa. Isto é amor. Ele se fez escravo por nossa causa. Isto é amor. Ele se fez servo de nós. Isto é amor. Ele não veio porque se sentiu derrotado, que quando criou o homem em Gênesis, o homem pecou. Ele não veio ao mundo por causa disso. Porque ele sentiu que o seu adversário, Satanás, conseguiu destruir a obra-prima da criação dele. Ele era Deus, ele sabia que isso ia acontecer. Mas porque ele quis criar pessoas conforme a sua imagem e semelhança, ele permitiu a decisão de cada um. Por isso que eu hoje tenho liberdade de seguir Deus, como tenho a liberdade de não seguir. E eu, como cristão, ou como não cristão, não tenho o direito de obrigar ninguém a nada. Porque tal como Deus nos ama, nós também devemos segui-lo por amor. Não devemos seguir Jesus pelo medo do inferno, pelo medo das adversidades que possam vir porque não temos Deus, ou porque o rejeitamos, mas nós devemos seguir Deus pelo amor. E não pelos benefícios.
Embora os benefícios são um benefício que nós já temos como cristãos. Porque qual é o filho, como Jesus disse, e trouxe esse ensino, qual é o filho que pedindo ao pai um pão, o pai lhe vai dar uma pedra? Então se Deus cuida das aves do céu, muito melhor não cuidará de vós. Deus cuida de nós. Quando Ele diz pedir e dar-se-vos-á, é uma realidade. Mas não é uma realidade porque eu grito para Ele me dar. Porque eu digo, eu sou de fiel. Porque eu aprendi em algum lado a reivindicar a Deus os meus direitos diante dEle como filho. Quem és tu para reivindicar seja o que for? Tens que entender quem é Jesus. E quem é Deus. E quem é o Espírito Santo. Nós precisamos de entender o amor de Deus. E esse amor, diz a Bíblia, que deve estar derramado em nosso coração. Temos que entender que Ele é Filho de Deus. Temos que entender que Ele é o nosso Salvador. Pode dizer amém. A Bíblia diz que Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Inventa lá a religião que tu quiseres, mas ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ou eu creio no que Ele diz, ou então eu tenho que inventar uma nova Bíblia. Temos que entender que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E esta é a mensagem que os judeus não gostaram. Sabe porque é que os judeus não gostaram de Jesus como Cordeiro de Deus? Porque o cordeiro é símbolo de fraqueza. Era um símbolo frágil, não é de fraqueza, é frágil. É mais frágil. Deixa-me corrigir. É um símbolo de algo que não tem muita força ainda, mas também é um símbolo de pureza e é um símbolo de que seria o sacrifício mais excelente. Certo? Por isso que se sacrificavam cordeiros novos no Antigo Testamento. Eles não queriam Jesus Cordeiro para ser sacrificado, como frágil. Eles queriam um rei. Queriam um salvador da pátria. Um Jesus político, um rei político, descendente de Davi, para conquistar as nações, para fazer a diferença. Amém? Mas não era esse Jesus, o Jesus prometido. Jesus prometido é o Cordeiro de Deus, o tal frágil, mas puro, imaculado, sem mancha. Por isso que o cordeiro não podia ter mancha, não podia ter nada. É morto na idade tenra da sua saúde. E esse cordeiro tira o pecado do mundo. É o único que te pode perdoar. Também temos que entender que Jesus é o nosso advogado. Irmão, sabe que sobre a questão da soteriologia, nós podíamos falar de imensas coisas, ou cristologia, mas nós não, só vamos falar pequenas coisas para introduzir nossa série de estudos. Nosso advogado, nosso defensor. E eu quero te dizer que em 1 João capítulo 2, verso 1 e 2, que peço ao nosso jovem para pôr no ecrã, é importante tu compreenderes quem é Jesus, pois Ele é o teu advogado. Primeiro, nós vimos que temos que reconhecer na sua dimensão, entender quem é. Tem que se entender que Ele é Filho de Deus. Amém? Reconhecer o seu amor, porque Jesus não é um político, um ditador, alguém que trouxe uma religião para nos escravizar. Amém? Não é. Ele é alguém que veio para vencer pelo amor. É o nosso Salvador, Libertador, aquele que protege a nossa vida. Mas Ele também é aquele que pode. Aqui podemos falar também, envolver a doutrina, várias doutrinas da salvação, justificação, redenção, entre outras, embora vamos passar um bocadinho um lamiré aí, mas temos que entender o nosso Jesus como nosso advogado. Porquê é que eu quero falar nisto? Porque às vezes nós não entendemos como cristãos que a nossa defesa superior não é andarmos a fazer grupinhos e com conversas da treta uns com os outros. O nosso advogado é Jesus. Porque tu podes esconder a tua máscara de hipocrisia, de mentira, de falso, de pecador, sem ninguém saber o que tu fazes, das tuas intenções erradas.
interiormente, mas Jesus conhece tudo de ti. E é Ele que te pode defender. E defender diante de Deus. Porque se Ele é o meu Salvador e me se torna o meu advogado, Ele só pode defender alguém que o recebeu e se tornou nova criatura. Amém? Se eu sou nova criatura, eu tenho um advogado. E esse é Jesus. 1 João, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Qual é o objetivo? É não pecar. E se alguém pecar, há esperança para nós. Olha o amor de Deus. Há esperança. Mas há esperança para quem? Para todo aquele que reconhece o seu pecado e que vai ao seu advogado para o defender. E como é que o cristão vai ao advogado para o defender? Aos seus pés, pedindo perdão, enquadrando-se no propósito de Deus, do ensino que vem bem lavrado na palavra de Deus, que já vamos avançar. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, que é o advogado, o justo. Verso 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos. Isto era João a dizer à igreja que ele pastoreava. Não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, isto abrange a todos. Tu não és exclusivo de Deus. Tu não és elite. Tu és elite dos cristãos, porque fazes parte deles. Mas dentro do grupo de cristãos só há dois tipos de cristãos. É aqueles bem apaixonados e os que se tornaram cristãos. E que seguem e obedecem. Mas há aqueles que lutam por uma vida de santidade e pureza. Há aqueles que lutam para viver o cristianismo de uma forma intensa. Há aqueles que, não tenha dúvida, há aqueles que são mais fiéis que outros. Certo? Amém? Tenha dúvida. O que me incomoda nestes dois grupos é o grupo que vale tudo e o grupo que não vale nada. É o grupo que acha que ser cristão podemos viver como queremos e nos apetece. E esse grupo corre o risco do segundo ponto que nós vamos analisar. Não hoje. E esse grupo é um grupo de risco. É como os diabéticos, os obesos, como eu, e os hipertensos, são grupos de risco para o coronavírus. E também há, nestes dois grupos, o que me preocupa no primeiro grupo é o perigo do facilitismo. Dar o direito à liberdade para usar para a libertinagem. E o segundo grupo é os santos, mas dentro desses muitos santos, os que julgam os menos santos. E que a sua fé e a sua fidelidade e o seu amor é tão grande que se torna farisaísmo. E esse grupo é perigoso também. Então, nos dois grupos, se eles conseguirem viver, e por isso, meus amados, que nós muitas vezes não entendemos algumas coisas. Porquê? Porque há um grande problema na nossa geração, e se calhar houve sempre, que é nós olharmos para Deus com base no que vemos nos irmãos. Eu conoto Deus por causa do que vejo no irmão. Por causa do que vejo no pastor. O pastor errou, então isto é tudo igual. O irmão errou, isto não vale nada, é tudo gente igual. Vocês estão cá ainda me estão a ouvir? Irmãos, nós estamos a aprender coisas muito importantes. É isto que vai mudar a tua história, se tu deixares. Quando eu classifico Deus, ou quando eu me afasto de Deus, quando eu deixo de ser fiel a Deus, quando eu altero a minha posição em relação a Deus por causa de A e B, significa que a minha fé está fundamentada em pessoas e não em Deus. E nós temos de ter cuidado com isso. Mas eu não posso demorar porque eu quero transmitir até o fim aquilo que hoje Deus me deu. Temos que reconhecer que Jesus é o nosso defensor. Se eu pecar, eu tenho um advogado e tu não és o meu advogado. Não és tu que és o meu advogado. Porque eu corro o risco de julgar de forma errada e ele não. Amém? Eu corro o risco de fazer coisa errada. E por fim, meus amados,
O segundo aspecto que nós vamos... o segundo ponto que nós temos que entender nesta noite, se a primeira é reconhecer quem é Jesus, a segunda é reconhecer quem tu és. Que esse é o problema. Muitos de nós não entendem quem é. Não é em vão que 1 Coríntios, capítulo 11, o texto da ceia, diz: se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. E o problema, um dos maiores problemas nos casamentos, nos relacionamentos das pessoas, nas relações nas comunidades cristãs e outras, nos relacionamentos políticos, nos relacionamentos do futebol, dos clubes, etc., tem a ver com isto, tem a ver em não reconhecermos quem nós somos. E eu queria dizer-te, meu amado, há que reconhecer a tua própria natureza. Quando eu faço, por isso que o Senhor Jesus disse uma coisa, e deixa-me dar umas beliscadinhas para doer, faz falta. Não é em vão que Jesus disse: para que é que tu olhas para o argueiro da trave do teu irmão? Para que é que tu julgas o defeito do teu irmão? Para que é que tu andas aí a olhar para os outros e não olhas primeiro para ti, hipócrita? Porquê? Porque não reconhecemos o nosso erro. Há uma tendência humana de nós só olharmos para o erro do outro. E a igreja, ela precisa de entender o seu erro. Reconhecer nossa necessidade de olharmos para nós e vermos: Deus, eu tenho esta fraqueza. Deus, eu preciso de libertação nesta área. Há 30 anos que eu luto contra isto, Senhor. Reconhecer a nossa incapacidade, a nossa pequenez. Sabe que nós sempre queremos ser maior que o que somos. Nós sempre queremos ser diferentes daquilo que somos. A maioria é tendencial. A pessoa não está feliz com o seu corpo, não está feliz com a sua altura, não está feliz ou porque é grande demais ou até porque é pequeno demais. A pessoa nunca é feliz. As pessoas não estão tratadas consigo próprias. Tu tens que estar bem tratado. Não estou a falar de gordura, não estou a falar de formosura, não estou a falar de estética, estou a falar de interior. E nós temos que entender a nossa condição, reconhecer a nossa natureza, que é uma tendência pecaminosa profunda. Eu tenho uma tendência para pecar. Eu apetece-me o que é errado. Você não lhe apetece o que é errado? Hã? Será que nós não desejamos aquilo que é errado? A nossa tendência humana, fruto da nossa iniciação no pecado. Eu costumo ensinar os nossos jovens adolescentes, antes da idade da puberdade: se nunca te masturbares, nunca vais sentir necessidade de o fazer. No dia que o fizeres, passas a ter vontade de fazer isso. Hã? Peço desculpa para as visitas, não é? Não fiquem... São visitas, não são esses... Desculpem lá, não se... tiveram no domingo. Parabéns. Peço desculpa, não se assustem comigo, está bem? Mas esta verdade, se tu nunca experimentaste ir a uma prostituta, nunca vais ter necessidade de ir. Se tu nunca te embriagaste, nunca vais ter necessidade de te embriagar. Se tu nunca fumaste droga, ou injetaste, ou snifaste, ou tomaste êxtasis, nunca vais sentir essa necessidade. Se nunca olhares para a pornografia, nunca vais ter necessidade de a ver. É mentira o que eu estou a dizer? No dia em que tu provas, se tu gostaste, o diabo é tão ordinário que até nos põe viciados naquilo que não gostamos. Certo? A primeira vez que eu fumei um cigarro era um mata-ratos em Portugal, que é um cigarro sem filtro, pequenino, fininho. Não sei como é que se diz no Brasil, alguém me ajuda? É mata-ratos. Eu tinha 10 anos e fumei o meu primeiro cigarro. Eu quase ia morrendo engasgado. Mas fiquei viciado. Com 15 a 16 anos já fumava 2 maços por dia. Como é que o diabo consegue nos pôr a gostar daquilo que é horrível? Primeira vez que eu bebi um bagaço tinha 10 anos ou 9. Aquilo era horrível. Alguma criança gosta de bagaço ou de aguardente ou de cachaça? Não, é impossível. Ninguém gosta de vinho, ninguém gosta de nada disso. Mas a gente aprende a gostar.
A gente habitua-se a gostar. Irmãos, que nós possamos entender a nossa natureza. E se tu não conheces a tua natureza, se tu sabes que determinada coisa te leva para fazer errado, ou se aquela companhia te leva para fazer errado ou para falar coisas erradas, para. Alguém estava a dizer hoje na net, que eu ultimamente ando a ver se aprendo. Olha, ando a ver se aprendo tudo. Ando a ver se aprendo a mexer nos vídeos, a fazer cartazes, a pôr na internet, a fazer os vídeos. Porquê? Porque preciso, não é? Para não viver a chatear tanto os nossos jovens irmãos. E a ver se consigo, através disso, cativar alguém para Jesus. Alguns, se calhar, vão-me criticar, mas isso é sempre assim, não é? Faça bem ou faça mal, vou ser sempre criticado. Concorda comigo, não concorda? Se for preciso, eu arranjo base bíblica para o que eu estou a dizer. Para não demorar mais, vamos avançar. Reconhecer a nossa necessidade de arrependimento. Pode dizer amém? Porque o novo nascimento é identificado por esta área. O meu arrependimento dos nossos pecados. Quem é que trouxe perdão ao meu pecado? Quem foi? Jesus. A Bíblia diz que o nosso pecado foi perdoado por Jesus. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado. Quem é que não conheceu o pecado? Foi Jesus. Diz que aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mateus 26:39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, toda a vida não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porquê é que Jesus disse isso? Porque Ele ia tomar o cálice do nosso pecado. Foi Ele que levou os nossos pecados. Note, nós pecamos, Ele perdoou. Nós pecamos e Ele levou com as consequências. Nós pecamos e Ele carregou o nosso pecado. Ainda mais, em 1 Pedro 2:24 diz: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Tu precisas te arrepender. Não precisas de penitenciar-te. Não precisas de fazer caminho 100 km. Olha, eu estou para ir a Santiago de Compostela, uma viagem histórica, para ir ver, como temos aqui. E não preciso de ir a Santiago de Compostela ou a Fátima para perdoar os meus pecados. Não preciso de rezar 10 ou 20 Ave-Marias para perdão dos meus pecados. Eu preciso de me arrepender. Arrepender. E o arrependimento é a coisa mais importante da nossa vida, porque Jesus fez o que eu não podia fazer. A parte dele, por causa do nosso pecado, ele fez. Jesus fez a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. Em 1 Pedro 2:24, como está, diz: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados. Quem é que tem que estar morto para o pecado? Nós. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que não vamos pecar? Não é bem verdade. 1 João diz: se dissermos que não pecamos, somos mentirosos e não há verdade em nós. Mas se pecarmos, temos um advogado, não é? Que nos defende. Lembram-se? Mas o que é morto para o pecado significa que o desejo do pecado vai se afastando de nós. Quanto mais santo eu sou, menos pecado eu quero. Mais exigente eu sou de mim. Não sou exigente para os outros, sou exigente de mim. Eu exijo de mim mesmo. Amém? Por isso que ali, como diz, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. A nossa parte, para não ser longo, é nos arrependermos. A parte de Jesus foi pagar o preço dos nossos pecados. E a Bíblia diz em Atos 17:30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Sabe porquê é que está isto escrito? Porque o teu tempo sem conhecimento de Deus, Deus não levou em conta, mas pagou. Ele pagou o teu pecado do tempo da ignorância. Porém, olha o que diz. Porém, na minha tradução diz, porém notifica aos homens que todos e em toda a parte
se arrependam. Olhe, e anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. O arrependimento não é facultativo. O arrependimento é uma condição para eu alcançar perdão do meu pecado. E arrependimento, eu não sei se vocês sabem o que é. Porque há muita gente que pensa que arrependimento significa, ó Senhor, perdoa-me. Arrependimento é uma mudança de atitude. É a dor profunda pelo meu pecado. Arrependimento é a atitude dali para a frente, um novo começo, que não volta a fazer aquilo. Eu me arrependo por aquilo que fiz e não quero voltar a fazer. Precisamos de reconhecer nossa necessidade de Salvador, porque estamos condenados em nossas ofensas e pecados. Reconhecer a palavra de Deus, porque nós muitas vezes, se não reconhecermos o que a palavra de Deus diz, como é que nós vamos saber como andar? Por isso que o arrependimento, ele muda a nossa história. O arrependimento muda as nossas atitudes. O arrependimento muda a nossa maneira de ver os outros. O arrependimento faz de mim uma nova pessoa. Vocês ainda me estão a ouvir? Então, a nossa parte é o arrependimento. Mas também precisamos de reconhecer a nossa necessidade desse Salvador, porque estamos condenados em nossas ofensas e pecados. Um outro aspecto que precisamos de reconhecer é a palavra de Deus como sendo a autoridade suprema sobre a nossa vida. Se tu não reconheces a palavra de Deus como suprema autoridade sobre a tua vida, tu podes perder a salvação e entras no segundo capítulo, quando começamos a perder. Não falta o segundo episódio, está bem? Estamos só na primeira temporada. Passar a viver debaixo do reino de Deus é algo que faz parte daquilo que é a nossa obrigação fazer. Vamos aqui parar um bocadinho para pensar. Quando um cristão aceita Jesus, ele aceita quem é Jesus. Pode dizer amém? Segundo, ele aceita quem ele é. E entende a sua necessidade e as suas mudanças. Mas o primeiro caminho é, sem dúvida, o arrependimento. Mas não é em vão que a Bíblia diz que precisamos também de conhecer a palavra de Deus. Olha o que diz Mateus. E nós em todo o Evangelho encontramos isso. Ide e anunciai. Ide, pregai o Evangelho a toda a criatura. O Evangelho são as boas novas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Se eu preciso de crer, eu tenho que crer em quê? Tenho que crer em Jesus e crer na sua palavra. Por isso que, quando nós cremos, passamos a viver um novo reino. Por isso, quando Jesus ensinou na oração lá em Mateus 6, ele disse: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. E sabe que na terra não é o mundo todo, é para quem o segue. Por isso que quem não nascer de novo não pode fazer parte do reino de Deus. E quando um cristão recebe Jesus e diz eu quero segui-lo, essa pessoa passa a fazer parte desse reino. Reconhecer também o que precisamos de fazer. Aqui aplicamos viver em busca de tomar posse do caráter de Deus. E aqui o bicho começa a pegar. Em Efésios 5, vamos voltar um bocadinho para nos centrarmos. Quando eu me torno cristão, quando eu nasço de novo, diga para quem está assim ao seu lado, mesmo ao lado, diga assim: tu és um novo nascido. Então ouve o que o pastor está a dizer. Precisamos de viver a buscar para nosso interior o caráter de Deus. Vocês estão cá? Estamos a falar de duas coisas. Hoje é 2 pontos. Primeiro, tenho que conhecer quem é Jesus. Segundo, tenho que me conhecer a mim e aquilo que Deus tem para mim. E aquilo que eu tenho que fazer. Permita-me dizer-lhe, quando eu recebo Jesus Cristo em meu coração, é o Espírito Santo que me faz não mentir?
Não é bem, não. Não. É o Espírito Santo que faz com que eu não vá à prostituta. Sou eu que decido. Deixo-me guiar por... O Espírito Santo guia. O Espírito Santo impulsiona-nos. Mas somos nós que temos que dizer não. É o Espírito Santo que me obriga a não mentir, a não roubar, a não falar errado? Não. O Espírito Santo dá-nos força. Contende. A Bíblia diz que o Espírito Santo contende conosco. Sabia disso? Mas também diz que nem para sempre contende. Às vezes nós achamos que é o Espírito Santo que faz com que eu não fume, faz com que eu não beba, faz com que eu não jogue, faz com que eu viva uma forma apaixonada por Deus. O Espírito Santo contende, mas não obriga. Ele é cavalheiro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Alô? Estamos a entender? Hein? Os teus pecados, não foi o Espírito Santo que te mandou praticá-los. Certo? E a tua vida santa, ela só existe se tu decidires ser santo com o auxílio do Espírito Santo. Porque eis que o Espírito de Deus está sobre mim e me encheu para fazer isto. Mas eu posso não fazer. Amém? Então nós muitas vezes temos coisas erradas em nossa mente. O caráter de Deus em mim não é o Espírito Santo que planta. Impulsiona, motiva, contende conosco. Amém? Efésios 5, 1 e 2. Vamos ver. Uma coisa incrível de Deus. Que Deus nos pede para ser. O apóstolo Paulo diz à igreja em Éfeso: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E quem é filho? Aquele que a semente do Espírito Santo entrou dentro de si. Lembram-se? No início da pregação? 2. E andai em amor como também Cristo vos amou. Hã? Quem é que amou primeiro? Amém. E se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. O caráter de Deus, ele precisa de estar implantado em nós, e não é porque o Espírito Santo obriga. É porque eu decido não mentir. É porque eu decido ser fiel. É porque eu decido ter fé por causa do conhecimento da palavra. É porque eu deixei Deus entrar na minha vida. Eu não sou um homem de caráter porque o Espírito Santo me obrigou. Eu torno-me uma pessoa de caráter porque eu decidi seguir Jesus. E quando Deus diz quem me quer seguir, negue-se a si mesmo, aqui está a prova que não é o Espírito Santo que me obriga. Sou eu que me nego a mim mesmo. Alô? Andamos todos um bocadinho ao contrário. Andamos a ensinar muita coisa ao contrário. O Espírito Santo não te obriga a falar mal do teu irmão. O Espírito Santo não te obriga nem a falar mal, nem a falar bem. Mas o Espírito Santo, quando nos guia, porque a Bíblia, e quando o Espírito Santo diz, e a Bíblia diz, que os filhos, eu gosto muito deste texto, e repito muita vez, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. E guiado é porque eu quero. Eu aceito. Não preciso de um profeta a profetizar sobre mim para dizer, não mintas, meu filho, porque a mentira é do pecado. Está escrito. Não murmures, meu filho, porque murmurar é pecado. Não julgues o teu irmão. Com a medida com que julgares, serás julgado. Alô? Por isso que nós estamos muitas vezes no caminho a recuar e no segundo capítulo desta meditação, que eu só vou poder dar na sexta-feira. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu de Cristo. Lembram-se? O Senhor Jesus disse, conforme eu vos fiz, fazei vós também.
Irmãos, eu peço desculpa, não tenham pressa de se ir embora. Ouçam a palavra, mesmo que seja chata, mesmo que seja longa. Isto é vida para vós. É alimento, é santidade, é mudança, é um novo tempo. O caráter de Cristo, como diz Gálatas, o fruto do Espírito. Porque todos queremos os dons do Espírito. Mas não é em vão que precisamos dos dons e do fruto. Os dons são representados na veste do sumo sacerdote, os dons com o sino que faz, faz muito barulho, e o fruto com as romãs entre o sino e entre sino e sino havia uma romã. Para que quando o sumo tocasse não fizesse demasiado barulho. Eu preciso dos novos dons do Espírito na igreja. Eu preciso de ver Deus a fazer milagres. Mas se eu tiver que escolher entre os dons e entre o fruto, eu prefiro o fruto. Porque o fruto gera amor, gera paz, gera bondade, gera temperança, gera perdão, gera longanimidade. O fruto gera uma vida apaixonada. Tornamos-nos pessoas que fazem a diferença. Tornamos pessoas que as pessoas dizem, uau. Os dons muitas vezes atraem vaidade. Por isso que muitos homens que Deus usou de forma grandiosa caíram. Porque quiseram a glória para si. Quem me dera que o Senhor Jesus, através do seu Espírito, sobre nós, sobre os novos dons. Os dons de sabedoria, os dons de poder, os dons de interpretação, os dons de discernimento, todos os dons que estão na Bíblia, que eu aceito-os todos. Mas dons não é barulho. Os dons em ação não é gritaria. Os dons em ação é sermos guiados. Os dons não atuam no meio da intriga, das intenções erradas, das motivações erradas. Isso não é dons. Isso é manipulação humana a dizer que é dom. Deus não é Deus de confusão. Amém? E quando eu sou muito santo, eu não humilho o menos santo. Eu não gabo a minha santidade. E quando eu sou muito consagrado, eu não elogio a minha consagração. Eu não humilho os outros porque são menos. Eu não chego ao pé dele e humilho a pessoa porque ela não é tão consagrada. Eu, quando sou muito santo e muito cheio de Deus, eu olho para as pessoas com amor, com paixão, com perdão, com coração, para as ajudar a levantar e não a destruir. Aqui aplicamos viver em busca permanente de tomar posse do caráter de Deus. Amém? Quando nascemos de novo, quando o Espírito Santo entrou, se já não estamos na fase de retrocesso. Porque a Bíblia diz que o cão volta ao vómito. A porca volta à chafurdice, como é que se chama? À pocilga, mas o texto bíblico até é diferente. Tornamos-nos porcos em que as pérolas são destruídas. Tornamos-nos cristãos quando é a fase 2. Que eu espero que vocês estejam cá todos e tragam os que não estão. E espero que o Espírito Santo me ajude a trazer uma palavra que nos ajude com amor e compaixão. Vamos avançar para outro ponto. Dispostos ainda no que nós... Veja, irmão, não perca a noção daquilo que estamos a estudar. Estamos a estudar 2 aspectos. O que Jesus fez e o que eu tenho que fazer e reconhecer. Amém? Continuamos ainda nessa parte. Temos que viver dispostos a viver contra a tendência do mundo. Diga para quem está ao seu lado. Se tu és nascido de novo, tu vives vivendo
buscando viver contra a tendência do mundo. Está em moda andar na tendência do mundo. Eu não estou a falar, irmãos, que ter aqui igreja preta, como alguns falam mal. A gente sempre teve... Olha, temos aquele preto ali há 10 anos, desde que abrimos este espaço. Portanto, já somos modernos há muito tempo. Agora queremos mudar o púlpito, mas ele até é preto, não é nada feio, por acaso. Mas pronto, mas queremos uma coisa mais leve, para que este tapa a barriga do pastor e os irmãos têm que ver que eu sou um homem próspero. Não é? Agora, queremos comprar um púlpito, mas pediram-nos 500 euros, a gente até se assustou. Agora, o que é que acontece, irmãos? Viver contra a tendência. A tendência, irmãos, não é não viver as coisas, certas coisas modernas do mundo. Mas é toda a tendência que nos leva às questões humanitárias, às questões do mundo que estão a afastar-nos de Deus, aos pensamentos que nos levam para fora de Deus. Uma série de coisas. E às nossas tendências humanas que nos levam a fazer coisas tão erradas. As novas formas de família, as novas formas disto, as novas formas daquilo. Irmãos, eu nem posso prolongar muito. Em Tiago 4, versículo 4 e 5 diz, é tão violenta esta passagem, que chama de adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, isto dava-nos aqui uma pregação de 1 hora. Amados, a amizade com o mundo, e às vezes a amizade com o mundo é amizade com situações que nos afastam de Deus, nos enfraquecem com Deus, nos levam a não ter a nossa fidelidade com Deus, o nosso amor a Deus, nos leva a afastar do projeto de Deus para a nossa vida. Irmãos, compaixão é que nós temos. A amizade com o mundo, a inimizade contra Deus. E lá em Apocalipse, ou melhor, em 1 João, o apóstolo João dizia, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Queridos, nós não fomos chamados para amar o mundo, nem ser amigos do mundo. E amigos do mundo é amigos de tudo aquilo que é contrário aos princípios de Deus. E é engraçado que o versículo 5, veja comigo, antes de nós terminarmos, o versículo 5 diz, cuidais vós que em vão diz a Escritura que o Espírito, estamos a falar do Espírito Santo, que habita em nós, habita? Ei, habita. Amém? Que habita em nós, tem ciúmes. Você já experimenta olhar para a mulher do outro e ser muito carinhoso com ela. E veja o que é que a sua mulher vai ter. Experimente ser tão bonzinho com os filhos dos outros e ignorar os seus. Experimente dar boas prendas à mulher do vizinho ou ao amigo do vizinho e não dê à sua e aos seus filhos. Experimente ter 2 filhos e dar mais um que o outro. Há ciúmes. E o Espírito Santo que habita em nós, se ele sente que estamos a amar as coisas do mundo, estamos apaixonados pela riqueza, estamos apaixonados pela vaidade, estamos apaixonados por isso que a Bíblia diz, nos últimos tempos haverão homens amantes de si mesmo, em que o seu ventre é o seu Deus. Tenho mesmo que avançar. Temos que aprender ainda, como cristãos nascidos de novo, a discernir entre o certo e entre o errado. E há tanta gente. A gente aqui ensinou uma aula que eu acho que todos devemos dá-la, conhecendo os nossos inimigos, e parece que ninguém aprendeu nada. Ou poucos aprenderam. São muitos os cristãos que não entendem esta grande verdade, achando que para ser cristão vale tudo. O maior inimigo do cristianismo são, na grande maioria,
os que se intitulam cristãos. Porquê? Porque envergonham o Evangelho de Jesus Cristo, negam a verdade do Evangelho com suas infidelidades. E mais, e inventam doutrinas, por isso que a Bíblia diz que há falsificadores da palavra, para usar para seus próprios pecados. E o apóstolo Paulo disse a Timóteo que nos últimos tempos haverá gente com comichão nos ouvidos e que não quererão a sã doutrina e procurarão para si pregadores conforme os seus pecados. Eu vou terminar. Vamos ainda no que diz respeito a nós. Tornarmos-nos servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos chamados para ser servos. Amém? Diga para quem está ao lado, você foi chamado para ser servo. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 7, 20 a 22, enquanto o nosso jovem encontra o versículo, diz a palavra de Deus: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo. Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Para aqui um bocadinho só para explicar isto, para quem não sabe. Estamos a falar de uma época que havia escravatura. Certo? Então ele diz, tu és servo, podes ter direito ao Evangelho. És escravo, tens direito. Se és livre, e se vais ter a oportunidade de ser livre, liberto de ser escravo, aproveita a oportunidade. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, e este chamado, já vamos perceber o que é. Chamado pelo Senhor sendo servo. Tá bom? Lembram-se? Primeira frase? Olhem para lá, por favor. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. Mas é chamado por quem? Lembre-se. Pelo Senhor. Muito bem. É liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo, é... O que é que está a dizer? Seja escravo ou seja livre, fomos chamados para ser servos de Cristo. Todos. Começando por mim e tu igual a mim, com uma posição diferente. A nossa missão é ser chamado. Por isso que o apóstolo Paulo dizia nas suas epístolas, eu servo do Senhor. Eu escravo do Senhor. Amém? E quando a Bíblia diz lá em Atos Apóstolos, eu derramarei do meu espírito sobre os seus servos e suas servas. Amados, nós fomos chamados para ser servos. Antes de José, ser líder da comunidade, do povo hebreu, ele foi servo de Moisés. Jesus disse, eu entre vós não sou o que é servido, mas sou servo. Eu sou o que serve. Ele mostrou isso através da forma como ele se apresentou para lavar os pés aos seus discípulos. E ele disse, eu vos fiz, fazei vós também. Nós, igreja, novos nascidos, devemos ser servos. Diga comigo, servo. Eu sou servo. Eu quero ser servo. Amém? Quando chegamos a este nível de obediência e de amor, tornamos-nos cristãos de verdade. Claro que havia muito mais para falar, mas eu quero terminar. Queridos, duas grandes verdades que temos que aprender nesta noite para um novo começo se dar em nós. Primeira é conhecer Jesus. Aprendei de mim, disse Jesus. Segunda é conhecer-te a ti próprio. Conhece-te. Reconhece os teus pecados. Algumas qualidades que tenhas, melhora-as. Aprende de Jesus. Aprende a palavra. Torna-te um apaixonado por Jesus. Torna-te servo. Pastor, eu já sirvo na igreja há 30 anos. Então prepara-te para morrer como servo. Amém? Fomos chamados para ser servos. Eu convido nesta noite todos os que estão conosco, fique de pé, por favor. Tu que estás nesse lugar aí do teu lado, observando esta meditação, que nesta noite tu possas receber de Jesus. A nossa irmã Marina Simões disse 100% certo, pastor. Amém. Obrigado, Marina. Amém.
O Fagner tem estado a ver, a Cátia, muitos saíram, possivelmente, muitos estão, a Cristina Faria. Temos que orar pela sua família, pai e mãe, que estão muito doentes, mas que nós possamos, queridos irmãos, olhar para esta meditação e deixar um novo começo começar em nossa vida. E só começa se tu quiseres. Só começa se tu deixares. E vamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós. Trabalhe através de nós. Para, irmãos, a minha preocupação não é ter a casa cheia. A minha preocupação é diminuir as pessoas no caminho do inferno, neste concelho. A minha preocupação é ganhar os meus amigos, os meus vizinhos, aqueles que passam ao meu lado. A minha preocupação é que tu sejas salvo, porque a Bíblia me responsabiliza que eu tenho que dar contas pelas tuas almas. A Bíblia diz que eu tenho que dar contas por tua vida. Por isso, meu amado, se alguma coisa ouviste nesta noite que não gostaste, que Deus possa mudar. Que Deus possa mudar e fazer com que tu te apaixones pela sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos. Nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da tua palavra, diante de ti. Temos escutado a tua voz através da tua palavra. Aquilo que o teu servo não pôde dizer, ou não soube dizer, ou não soube esclarecer, que o teu Espírito Santo possa trazer essa convenção, ou esse convincente, torne-se convincente em nossa vida. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu te entrego a minha vida em tuas mãos e eu rogo a tua intervenção sobre cada um de nós, a fim de que cada um de nós possa verdadeiramente não só já ter recebido o novo nascimento, como quem sabe alguns de nós, alguns que vão ouvir, vão ver, vão estar observando esta meditação, possam nascer para uma nova vida com Cristo. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu entrego o teu povo em paz e peço que o teu perdão, o teu amor, o teu Espírito possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Um bem-aja para todos os que têm estado connosco online e até domingo às 10 da manhã, se Deus quiser. Um bem-aja e um beijo no coração. Amém.